dia a todos. Deus nos abençoe e nos conserve em sua paz. Queria agradecer o convite que nos foi feito para a gente poder estar aqui com vocês hoje, rever essa casa, rever amigos, fazer novos amigos, claro, sempre, e compartilhar as abençoadas reflexões da doutrina espírita, que tanta paz tem trazido ao nosso coração e tanta força tem trazido para a gente poder enfrentar as dificuldades naturais do amadurecimento espiritual. Bendita a doutrina espírita que nos reúne em pleno domingo de manhã. O livro dos Espíritos, como nós sabemos, ele foi dividido por Allan Kardec em 4 partes. Ele, Kardec, chamou de livro 1, 2, 3 e 4. Com frequência a gente se surpreende chamando de primeira, segunda, terceira e quarta parte, o que não é um grande problema. Mas a gente começa as nossas reflexões fazendo uma pergunta reflexiva. Será que entre essas 4 partes, a ordem que Kardec usou, obedece a uma lógica? Ou será que o codificador jogou as 4 partes ao acaso? Para que nós possamos entender essa dinâmica, para que nós possamos responder isso com segurança, a gente precisa entender quem é Allan Kardec e qual a pujança, dentro das nossas capacidades, claro, qual é a pujança da chamada obra espírita, da obra de Allan Kardec. Quando nós nos referimos a Allan Kardec, nós nos referimos a um grande pedagogo. Não é novidade para ninguém aqui que antes de assumir esse pseudônimo, né, esse nickname na linguagem mais moderna da internet, esse apelido, esse personagem chamado Allan Kardec, o senhor Hippolyte Léon Denis Rivail era um grande pedagogo na França, com livros editados, publicados, e com boa vendagem. E a humildade dele foi tamanha, que ao assumir o compromisso de codificar a doutrina espírita, ele assume esse pseudônimo, entre outras coisas, para que os admiradores do pedagogo Hippolyte Léon Denis Rivail não se sentissem obrigados a se tornar espírita e comprar livro de Allan Kardec. Então a gente vai ver a humildade dele separando as coisas. A obra do pedagogo e a obra do codificador ficaram separadas, vamos dizer assim. Não obstante, nós tenhamos que admitir que na obra de alguns biógrafos de Kardec, e mesmo na dos Espíritos, existem algumas falhas assim, grotescas. Quantas vezes você já leu algum livro que se refere a Allan Kardec como sendo o mestre de Lyon? Alguém lembra de ter lido isso? Os Espíritos se referindo a Kardec como mestre de Lyon. Se você ler 10 biografias sobre Kardec, provavelmente as 10 vão dizer que ele nasceu e cresceu em Lyon. Mas na Revista Espírita, ele responde a uma crítica de um sacerdote religioso dizendo assim: nunca morei em Lyon. Isso deixou os pesquisadores assim, entre aspas, né, de cabelo em pé. Porque para ficar de cabelo em pé, o pesquisador tem que ter cabelo. E aí, às vezes, o cara tem um problema muito sério e não consegue ficar de cabelo em pé. Esquece isso, foca na palestra. É só para não perder a piada. O fato foi o seguinte: um sacerdote de determinada religião lança uma nota dizendo que havia conhecido Kardec criança em Lyon, pobre financeiramente, e que ele já não era mais pobre financeiramente, porque havia enriquecido com os livros espíritas. Ele vai lançar uma nota na Revista Espírita rebatendo a crítica do padre, e o primeiro argumento dele é: nunca morei em Lyon. E aí? Ele é de Lyon ou não é de Lyon? E me perdoem aí o comentário, me admira esses espíritos que nós acreditamos ser tão superiores, que não sabem que Allan Kardec não morou em Lyon. Qual é o nosso objetivo aqui? Incentivar cada um de nós a ler os livros ditos espíritas com um espírito um pouco mais crítico. Não é crítica no sentido de falar mal, é crítica no sentido de não acreditar em tudo que está escrito ali, porque para a ciência
a doutrina espírita, ela nasce como ciência, a essência dela é científica. Para a ciência existe uma regra muito importante que nós espíritas precisamos abraçar. Para a ciência não existe dono da verdade. Para a ciência não tem essa de fulano falou, está falado. E talvez nós ainda tenhamos, no movimento espírita, eu sei que tem, talvez entre nós aqui, ainda tenhamos esse hábito de, o espírito tal falou, está falado. O médium tal escreveu, está falado. O orador tal falou, está falado. Gente, isso não existe. Somos todos espíritos imperfeitos, fazemos o melhor que podemos, mas somos cheios de falhas ainda. Então não faça isso. Leia tudo com espírito crítico. Repito, crítica não é no sentido de falar mal, mas no sentido de pensar, será que é isso mesmo? Porque biógrafo erra, médium erra, espírito erra, escritor erra, pesquisador erra, a pesquisa erra. Então nós precisamos ter um pouquinho mais de senso crítico com o que a gente está estudando. Os pesquisadores foram atrás de saber, ele está dizendo que nunca morou em Lyon, aí descobriram que ele morava numa cidade, ele nasceu em Lyon, que Lyon era uma cidade de banhos turísticos, de banhos termais, mais ou menos igual Poços de Caldas, e na nossa região mais próxima aqui, não sei se ainda funciona, nós tínhamos o exemplo de Ibirá. Então a mãe de Allan Kardec se desloca até Lyon para banhos de tratamento. Kardec nasce ali, mas retorna para sua cidade, que se chamava Bourg-en-Bresse. Em determinada idade, ele sai de Bourg-en-Bresse e vai para Yverdun, na Suíça, especificamente para o castelo de Yverdun, para conviver com Pestalozzi. Em termos de pedagogia, nós estamos falando de um discípulo de um dos maiores pedagogos da história da humanidade. Kardec era discípulo de Pestalozzi, aprendeu pedagogia com um mestre. E mais, os pesquisadores fizeram um estudo profundo das obras de Allan Kardec na sequência em que elas foram publicadas, que era o que a gente deveria fazer. Porque quando a gente lê o livro salteadamente, ou seja, primeiro eu vou na Gênesis, que é o último, depois eu volto no Livro dos Médiuns, que é o segundo, vou para o Evangelho, que é o terceiro, volto para o Livro dos Espíritos, que é o primeiro, eu corro o risco de não entender o quê? A construção do conhecimento espírita. Então o que os pesquisadores fizeram? Se debruçaram sobre a obra de Kardec na sequência, que eu vou tentar resumir ao máximo aqui na lousa para nós. Qual foi o primeiro livro de Allan Kardec? Quem lembra? O Livro dos Espíritos. Em que ano? 1857. Me ajuda agora. O Livro dos Espíritos, publicado em 1857, é aquele que nós temos em casa? Não. O Livro dos Espíritos, publicado em 1857, só por curiosidade, tinha 501 itens ou 501 perguntas. E algumas informações que estão aqui são bem diferentes daquela que nós temos em casa. Por exemplo, em 1857, o Livro dos Espíritos diz que a reencarnação começa no nascimento, ou seja, no parto. Essa é a informação que nós temos em casa no nosso livro? Não, no nosso livro diz que a reencarnação começa na fecundação. Não é bem esse o termo que eles usam. Alguém lembra? Concepção, que seria para nós hoje o processo de fecundação, quando o espermatozoide e óvulo se fundam em uma única célula e começa o processo de divisão celular para a formação do feto. Por que a diferença? Será que aqui os espíritos responderam de um jeito e no outro livro responderam de outro? Será que os espíritos erraram? Dia virá em que a gente vai entender a missão de Allan Kardec. Infelizmente, 99% dos espíritas têm o hábito de imaginar Allan Kardec sentado, confortavelmente, fazendo pergunta para o espírito, esperando a resposta. Quando, na verdade, Kardec foi um grande pesquisador e o trabalho dele é muito maior que isso. Todo mundo sabe o que é um ditado espontâneo? Ditado espontâneo é uma comunicação de um espírito através de um médium, espontaneamente, que significa que ele não foi evocado. Quem se manifestou? Quem quis e teve permissão, claro, e que não houve nenhum tipo de pergunta ou nada foi proposto. O espírito escreveu sobre o que ele quis. O que o Kardec fazia? Pegava trechos de ditados espontâneos e criava uma pergunta. Portanto, muitas perguntas do Livro dos Espíritos não foram perguntas feitas por Kardec, respondidas pelos espíritos. Ele criou a pergunta e pegou trecho de ditado espontâneo para
constar como resposta. Aí vocês entendem por quê, que aqui está de um jeito e aqui está do outro. Sabe por quê? Porque para a ciência existe uma busca constante. O que Allan Kardec tinha aqui? Uma resposta. O que ele tinha aqui? Outra resposta. Por isso que seria útil nós estudarmos os dois livros dos Espíritos para entender a diferença das respostas e entender uma regra das ciências. Toda ciência evolui. Toda ciência amadurece. O que a ciência sabe hoje, não sabia há 30 anos atrás. A nossa ciência formal, por exemplo, a biologia, a matemática, o que eles sabem hoje não sabiam há 30 anos atrás, e o que sabem hoje, provavelmente vão saber muito mais daqui a 10 anos, 20 anos ou 30 anos. Toda ciência evolui. E é assim que tem que ser. É da ciência. Aquilo que é fechado, aquilo que não se discute, não é ciência. É religião, no sentido tradicional de religião que nós sabemos, que tem os dogmas indiscutíveis, e se você tentar discutir, o sacerdote vai falar o quê? É mistério de Deus, não mexe com isso. Para nós espíritas isso não existe. Tudo tem que ser discutido e tudo tem que ser perguntado. Nós podemos brincar e dizer que é a doutrina dos curiosos. Allan Kardec chega a dizer no livro que é o Espiritismo, que a doutrina espírita não é uma doutrina para aqueles que estão acomodados com os seus conhecimentos. É a doutrina daqueles que querem mais e querem entender a vida. Então é bom a gente entender, aqui não é lugar de pessoas que se acomodaram dentro do seu conhecimento e dentro daquilo que acredita. Ok? No ano seguinte, 1858, Allan Kardec lança alguma coisa? Ele lança a Revista Espírita, que era um periódico mensal. Se você comprar qualquer ano da Revista Espírita, você vai comprar um ano todo, um volume grande. Na época de Kardec era mensal, pequenininho. E um livro que talvez alguns aqui nunca tenham ouvido falar que ele existe, chama Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Por que ele é importante? Porque ele mais à frente vai dar origem ao Livro dos Médiuns. Allan Kardec trabalha dessa forma, é uma expansão de conhecimentos. Depois eu vou dizer de onde esse livro nasceu. A gente já sabe disso. Em 59, Kardec continua com a Revista Espírita, 12 fascículos mensais, formando um fascículo anual, e um livro chamado O que é o Espiritismo. Alguém já leu? É um livro tão extraordinário que Allan Kardec chega a dizer no Livro dos Médiuns, no capítulo 3, chama do Método, que nós deveríamos iniciar os nossos estudos espíritas por esse livro. Lá no Livro dos Médiuns ele diz assim: para aqueles que quiserem ter noções iniciais de espiritismo pautado nas nossas obras, sugerimos essa ordem: o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e a Revista Espírita. Só para não deixar passar, você sentiu falta de algum livro? Evangelho. Não. O Evangelho. Por que ele não citou o Evangelho? Nós precisamos entender os textos de Kardec. Além do problema do tempo que o senhor citou, brilhantemente, diga-se de passagem, qual era o objetivo dos 4 livros, gente? Para aqueles que quiserem ter noções iniciais de espiritismo. Qual é o objetivo do Evangelho? Não é ensinar espiritismo. O objetivo do Evangelho é moralidade. Evangelho segundo o Espiritismo, introdução 1, objetivo da obra. Ele vai dizer que o objetivo do Evangelho é exclusivamente moral. Não se aprende doutrina espírita em Evangelho segundo o Espiritismo. Entenderam agora? Faz sentido? Faz todo sentido. Por isso nós precisamos aprofundar os estudos de Kardec. Em 1860, o que Kardec lança? Mais 12 números da Revista Espírita. Presta atenção agora. A versão definitiva de O Livro dos Espíritos, que tinha sido lançada aqui, ele continua. Então ele teve quase 3 anos para que a ciência espírita amadurecesse e ele relançasse O Livro dos Espíritos com muito mais informação e muito mais profundidade. Em 1861, o que Kardec lança? 12
fascículos da Revista Espírita, mais a primeira edição do Livro dos Médiuns, que tinha nascido daqui. Só tem um problema: da onde nasce esse livro? De um capítulo do Livro dos Espíritos. Na segunda parte, chama da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Esse capítulo deu origem a um livro pequeno, o livro pequeno deu origem ao Livro dos Médiuns. Percebe a expansão de ideias? O que era um capítulo virou um livro pequeno. O que era um livro pequeno virou um livro maior. Sempre expandido. Sempre expandido. Em 1862, o que Kardec lança? 12 edições ou 12 fascículos da Revista Espírita, mais a versão definitiva de O Livro dos Médiuns, a segunda edição. Pouca gente percebeu isso. Na introdução do Livro dos Médiuns ele diz isso. Essa segunda edição está revista e modificada. Por exemplo, o que tinha aqui, que não tem aqui? A escala espírita. O que ele vai dizer? A escala espírita já está no Livro dos Espíritos, eu não preciso citar de novo, não preciso ocupar espaço. Então ele corta, entre outras coisas, a escala espírita, aumenta algumas coisas, diminui outras. Mas o Livro dos Médiuns que nós temos em mãos é a segunda edição de 1862. Em 1863, até onde nós sabemos, Kardec não lança livro, mas continua com a Revista Espírita. Em 1864, o que Kardec lança? 12 números da Revista Espírita, mais o Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bom. 65. 12 números da Revista Espírita, mais o livro O Céu e o Inferno. Vou acelerar um pouquinho, tá? 66. Revista Espírita. 67. Revista Espírita, 12 números sempre. 68. Revista Espírita, mais as 3 primeiras edições do livro A Gênese. 1º de janeiro de 68 ele lança a Gênese. Em 68 ele ainda lança 2 reedições da Gênese, que não são, para nós hoje, modernamente, nós não chamaríamos de reedição, nós chamaríamos de reimpressão. Por quê? Porque o livro foi reimpresso sem alteração. Eles na época chamavam de segunda edição. Hoje nós chamaríamos de reimpressão, tá? Tem essa dificuldade, essas diferenças gráficas, vamos dizer assim. Em 69, Kardec ainda lança a 4ª edição da Gênese, mais a Revista Espírita, e em 31 de março ele desencarna. Porém, o número da Revista Espírita de abril estava pronto. Kardec trabalhava sempre de forma organizada. Ele desencarna em 31 de março. Mas o número de abril foi distribuído normalmente para os assinantes. Então é mais ou menos essa ordem aqui. Faltam alguns livros que a gente deveria posicionar aqui, eu vou ter que pesquisar mais profundamente. Importante a gente entender, lembra? A primeira pergunta: entre as 4 partes do Livro dos Espíritos tem uma lógica ou será que é o acaso? Vamos ver isso. O que os pesquisadores fizeram? Se debruçaram sobre a obra de Allan Kardec nessa ordem, procurando para ver se tem erro de lógica, para ver se tem erro de ciência. Entre outros caras, um dos caras que fez isso, você talvez o conheça como Cosme Massi. Cosme Massi é hoje, sem medo de errar, o maior conhecedor do mundo da obra de Kardec. Encarnado nesse planeta, ninguém sabe de Kardec. Cosme é mestre e doutor, mestrado, doutorado acadêmico em lógica e filosofia da ciência. Foi reitor da Universidade Federal, é um cara extraordinário. Ele se debruçou nessa ordem. Quantos erros de lógica foram encontrados? Fala, chuta. Nenhum. A lógica de Allan Kardec é humanamente perfeita, só que nós estamos falando de uma lógica da segunda metade do século XIX. Os pesquisadores fizeram as pesquisas no século XX e o século XXI e não acharam erro. Um dia nós vamos entender quem é Kardec. Antes de ficar falando abobrinha e falar assim, ele está ultrapassado. Está sim. Moderno é o que? É ser homem das cavernas, então, né? Só pode ser. Tem outra coisa para dizer. Então, pautado nisso aqui, numa obra de quase 12 anos,
nenhum erro de lógica, eu fecho o primeiro raciocínio. Entre as 4 partes do livro dos Espíritos, tem uma lógica? Se ele não errou aqui, ele vai errar num pedacinho? Tem lógica ou não tem? Que lógica é essa? Vamos começar a dar profundidade nisso. Ele dividiu, como nós dissemos, em 4 partes. O livro 1 fala sobre o Criador e o processo de criação. Tem um raciocínio ali que a gente precisa entender, que é quando Kardec fala sobre Deus, Espírito e matéria. Por quê? Porque o raciocínio do livro 1 foi ampliado. Eu vou pegar até uma outra cor para ficar legal. O raciocínio do livro 1 foi ampliado no livro A Gênese. Se você estudou o livro dos Espíritos, na tradução de J. Herculano Pires, você vai se lembrar que antes da introdução ao estudo da doutrina espírita, que são 17 textos de Allan Kardec, tem um texto do Herculano, chama Introdução ao Livro dos Espíritos. O que o Herculano diz ali? Que todas as obras seguintes de Allan Kardec nascem de um livro dos Espíritos. Lembra que nós dissemos que o livro dos Espíritos, um capítulo daqui deu origem a esse livro deu origem ao livro dos Médiuns? Isso não aconteceu apenas com o livro dos Médiuns. O livro 1 se expandiu na Gênese. Principalmente esse raciocínio Deus, Espírito e Matéria. Porque se nós não entendermos princípio material e princípio espiritual, a gente nunca vai entender a essência da Gênese. Vamos ver quem lembra. Qual o subtítulo da Gênese? Um de cada vez, senão eu não entendo. Eles falam tudo ao mesmo tempo. A Gênese ou os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Para você entender milagre e predição, você tem que entender princípio material e princípio espiritual. Só para não deixar passar. E como nós começamos atrasado, eu acho que ninguém almoça no horário hoje. Qual a diferença entre um milagre e um fenômeno? Para a filosofia, não vamos nem entrar na parte científica. Se você estudou o livro dos Médiuns no capítulo 2, chama do maravilhoso e do sobrenatural, você entendeu isso. Tudo é sobrenatural ou milagroso se você não sabe a causa e as leis que regem. Se você conhece a causa e as leis, o que era sobrenatural passou a ser natural. Entenderam o que é natural para a filosofia? Natural para a filosofia é aquilo que tem causa e você conhece as leis que regem. Agora, Kardec tem uma frase em toda a codificação que eu acho extraordinária. Ele fala assim: acaso a natureza já nos deu a sua última palavra? A nossa ciência sabe tudo que tem para saber, por exemplo, sobre a biologia do planeta. A nossa química sabe tudo que existe sobre química no planeta. Quais as consequências dessa frase? Existe milagre? O que nós chamamos de milagre é fenômeno. O fato de nós não conhecermos a causa e não conhecermos a lei, não quer dizer que não tem a causa e não tem a lei. Faz sentido? A gente não sabe, mas tem. Então não existe milagre. Tudo é fenômeno. O que a gente tem que fazer? Buscar as causas e as leis que regem. Tudo que é chamado de sobrenatural é porque, em tese, não respeita as leis da natureza. Mas Kardec é claro e muito lúcido ao dizer: nós não sabemos tudo que a natureza tem para oferecer. Então tem um tanto de fenômeno ali que a gente não sabe qual é a causa. Não sabe quais são as leis que regem. Mas tem causa e tem lei. Então não é milagre, é fenômeno. A gente só falta entender qual é a causa e quais são as leis. Então não existe milagre. A menos que você queira usar o milagre, o termo milagre, num sentido poético. Se você está num calor desgraçado, uma seca que chega a arder o nariz, chove, você pode chamar de milagre? No sentido poético, pode. No sentido poético, a vida é um milagre. Mas no sentido teológico, não existe milagre. Toda vez que alguém perguntar: gente, existe milagre? Você pergunta assim: o que você quer dizer com milagre? Toda vez que alguém perguntar: fulano é médium? Você pergunta: o que você quer dizer com médium? Tem dois sentidos.
Está no Livro dos Médiuns, no item 159. Eu não vou entrar nisso, não. Nem o café da tarde a gente não pode. Porque daria para ir emendando uma coisa na outra. Então veja, tem uma lógica perfeita. Vamos ver qual é. O livro 2, Kardec discute o espírito imortal. Subentenda-se nós, independente de encarnado ou desencarnado. Não se assuste, tem desencarnado de monte aqui, né? Não precisa correr, porque, por incrível que pareça, espírita tem medo de espírito. Estuda para isso, mas se materializar um aqui agora, não fica um aqui dentro. Te leva essa porta de vidro no peito. Se tiver carro na frente, pode acionar um seguro. É mais ou menos assim: doutor Bezerra, eu preciso da tua ajuda. Não aparece, não. Se o senhor aparecer, eu vou correr. Então me ajuda, mas da onde o senhor estiver. Estuda o espírito imortal. Como nós dissemos, principalmente aquele capítulo, está na segunda parte, chamado Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, deu origem ao Livro dos Médiuns. Gente, me ajuda agora. Dá para acompanhar o raciocínio? Dá para entender? Estou falando muito alto, acordando alguém. Não é que a pessoa está fora do corpo, trabalhando em desdobramento, palhaço aqui estudando, atrapalhando o fenômeno. Dá para acompanhar? Se tiver alguma dúvida, levanta a mão, por favor. A câmera está virada só para mim, vocês não estão entendendo. Espírita não participa. Se tiver câmera, então, esquece. Tudo tranquilo até aqui? Ok. O livro 3, esse é fácil. Kardec chamou de Leis Morais. E esse livro se expandiu aonde? Isso, eu ia brincar. Começa com E e termina com Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é fácil. Dos 28 capítulos de O Evangelho segundo o Espiritismo, 24 tem o mesmo comportamento. Não é o mesmo texto, o mesmo comentário, mas o mesmo comportamento. O que Kardec fez? Ele citou passagens do Novo Testamento. Num segundo momento ele faz o comentário dele, Kardec, e depois entrega a palavra aos Espíritos, sempre no final do capítulo, naquele trecho que nós chamamos de Instruções dos Espíritos. O comentário de Allan Kardec é todo pautado nas leis morais. Talvez você já tenha lido o Evangelho dezenas de vezes, mas não estudou as leis morais. Se você for estudar, você olha lá e fala: gente, mas eu já li isso aqui já dezenas de vezes no Evangelho. O comentário de Kardec é pautado todo nas leis morais. E o livro 4, que Kardec chamou das Esperanças e Consolações, se expandiu, esse é fácil também, no livro O Céu e o Inferno, porque Esperanças e Consolações têm o mesmo objetivo do livro O Céu e o Inferno, que é discutir o subtítulo do livro: Justiça Divina. Quer entender Justiça Divina, leia o livro 4 do Livro dos Espíritos e o livro O Céu e o Inferno, que é onde o livro 4 expande os seus raciocínios. Está claro até aqui? Vou começar a palestra agora. Espero que vocês não estejam com pressa, que aqui foi uma introdução. É o carro abre alas. É para abrir o apetite. Vamos fazer assim. Eu vou fazer esse esquema no Word, mando pelo WhatsApp para eles e eles distribuem, tá? Me perdoe, gente, eu não me toquei. Nós tivemos foto aqui, tá? Ah, que bom, ó, tem foto. Não, beleza, mas eu faço o esquema no Word, converto em PDF e distribuo, tá? Mando pelo WhatsApp dos meninos e eles passam para você. Eu vou me apegar hoje a uma das 10 leis morais do livro 3. O livro 3, ele tem 12 capítulos. Um capítulo introdutório, as 10 leis morais, e um capítulo final chamado da perfeição moral. O capítulo 6, ele chamou de lei de destruição. E é sobre essa lei que eu quero conversar nas próximas 2 horas. Meu almoço não me interessa. Quando eu falei lei de destruição, o que veio na tua cabeça? Pode falar. Pode falar, não vou dar nota. A câmera está só para cá. Hã? Se você falar de destruição, eu paro a palestra. Pode falar. Alguém pensou, por exemplo, terremoto, tsunami, avião caindo,
é prédio que cai. Se você pensou mais ou menos isso, você está mais ou menos no meu nível evolutivo. Depois eu vou explicar o porquê. Essa é a destruição física que acontece. Aliás, a destruição física, todos nós vamos passar por isso. Eu não sei se alguém te avisou, mas você vai morrer. Aliás, você não vai morrer, você vai desencarnar. Quem vai morrer é só teu corpo. Morte física é parte da lei de destruição? É, teu corpo não vai ficar. E vai ser reaproveitado, como dizia, salvo engano, né? Acho que ela voz e se não me engano. No mundo, no universo, nada se perde. Tudo se transforma. Vai ser destruído. Desculpa se você não sabia. Desculpa te dar uma notícia desagradável. Essa é a destruição física, mas em termos espirituais, nada pode ser destruído? Talvez você esteja pensando assim, André, o espírito é imortal, que história é essa de destruição espiritual? Você vai entender. Primeira pergunta é a 728. Quando Kardec pergunta assim, é lei da natureza a destruição? Lei da natureza? É natural? É natural. Sim. Natural é o que mesmo? Tem causa e leis. Para que existe a lei de destruição no livro dos Espíritos? Para a gente estudar as leis. A causa da destruição do teu corpo é o quê? Morte. Ele se mantém. Se ele perder a vida, ele consegue se manter? Não, ele entra em decomposição, não é? Não. A causa é a morte. As leis a biologia já nos trouxe. Não, você sabe a causa, sabe a lei, não é mais sobrenatural nem milagre, é natural. Então é lei da natureza da destruição? Toda vez que você encontrar a palavra lei nos textos de Kardec, entenda naturalidade, algo que tem causa e é regido por leis. E os Espíritos respondem. Necessário é que tudo se destrua, tudo. Então no sentido espiritual também há desconstrução, para renascer e se regenerar. Porque o que chamar de destruição não passa de uma transformação, que tem por fim, quer dizer, objetivo, a renovação e a melhoria dos seres vivos. Essa resposta, ela daria uma palestra só ela. Não sabia ter contado nada daquela história. 2 comentários aí vão prender nossa atenção por alguns instantes. O primeiro é um convite à mudança de paradigma, treinamento do nosso olhar, da nossa percepção. O que chamar de destruição não passa de uma transformação. Lembra que há alguns minutos eu brinquei assim, se você estiver no meu nível evolutivo, quando tem um terremoto, o que a gente olha? Só destruição. É prédio que caiu, é gente que morreu, é família chorando, a gente só olha isso. Os espíritos superiores olham o quê? O processo de transformação dos envolvidos, das pessoas que vão ajudar, porque estão treinando bondade, então ela se transforma, e do ambiente. O ambiente também se transforma depois de uma tragédia. Há 17 anos atrás, derrubaram o World Trade Center, lembra? Aquilo foi reconstruído, muito melhorado, diga-se de passagem, muito mais moderno. Então não que o objetivo seja esse, né? Destruir, ter que destruir para reconstruir. Mas às vezes a destruição pode ser útil, ela pode ser reaproveitada. Então vamos lá. Necessário é que tudo se destrua para renascer e se regenerar, e o que nós chamamos de destruição é, na verdade, um processo de transformação. Ou seja, nós precisamos olhar para esses fatos com um olhar diferente. Parar de ver apenas a destruição e começar a ver o processo de transformação. Mas o mais importante, nós vamos começar agora. Eles disseram assim: necessário é que tudo se destrua para renascer. Se você entender esse movimento aqui, você entendeu a essência da lei de destruição. Primeiro você destrói para depois reconstruir ou renascer. Eu vou alterar um pouquinho esse termo aqui, porque eu acho destruição muito pesado. Eu vou usar o termo desconstruir. Primeiro você desconstrói tudo que você não quer mais, para depois reconstruir adequado ao que você gosta. É isso, me ajuda aí.
Você já reformou a tua casa? Quando você reformou a tua casa, o que você fez? Você saiu pintando parede? Primeiro você desconstruiu o que você não queria mais. Ó, eu não quero essa pia, o que você faz? Tira. Eu não quero essa porta, o que você faz? Que eu não quero mais aquela janela, não quero mais essa parede. Você desconstrói o que você não quer para reconstruir adequado ao que você quer. É isso. Vamos começar em termos planetários. No planeta, esse movimento de desconstrução e reconstrução está acontecendo? O que está sendo desconstruído? Se você acredita na teoria do fim do mundo, você vai dizer o quê? O planeta está sendo destruído. Destruído é o quê? Ó, não gosto mais desse prédio, bota uma dinamite aqui e explode tudo. Jesus faz isso? Toda vez que você destrói tudo, você desperdiça um monte de esforço. Jesus não destrói tudo, ele desconstrói o que não serve mais. Mas já serviu, então a gente não pode desfazer. Naquele momento da história foi útil. Agora não é mais útil, então você não diz que é inútil. Foi útil no passado. Agora não tem mais serventia. A gente desconstrói e reconstrói. O que está sendo desconstruído? Posso dizer que o mundo de expiação e prova está sendo desconstruído? Não posso. Por quê? Porque tem coisa aqui que vai ser aproveitada no mundo de regeneração. Jesus não desperdiça. Nós estamos desconstruindo tudo que foi construído no mundo primitivo e no mundo de expiação e provas, que não vai servir para o mundo de regeneração, mas o que serve, Jesus vai aproveitar, não vai? Jesus não desperdiça. Então vamos dar exemplo bem rápido, por causa do tempo. Vai. Quantos impérios caíram de 30 anos para cá? Talvez você esteja pensando assim, não existe mais um império romano. Mas, por exemplo, quantas multinacionais mandavam no planeta e hoje não se sustentam? Quantos ditadores caíram, gente? 30 anos para cá, não vou nem pegar pesado. Eu não sei se te avisaram, mas Saddam Hussein morreu. Talvez você não tenha ficado sabendo. Osama Bin Laden também. Muro de Berlim caiu, eu gosto muito desse exemplo. 89, 90 mais ou menos. Resquício da Segunda Guerra. Gente, uma das cidades mais lindas do mundo, dividida no meio por um muro. Absurdo. Não serve para o mundo de regeneração. Caiu, só caiu mais para trás, né? Muito embora a morte de Saddam Hussein e de Osama Bin Laden, elas tenham vindo através de um fato que nós precisamos desconstruir, chama pena de morte. O espírita não pode se posicionar a favor de pena de morte. Por quê? Porque você pega uma pessoa que está fazendo errado no plano físico, mata, ele vai fazer o quê no plano espiritual? A mesma coisa. Aqui, pelo menos você está vendo ele. Você põe na cadeia, ele fica. Depende. Você põe cerca elétrica na sua casa, grade na janela, tranca bem a porta, você está relativamente seguro. Se ele estiver no plano espiritual, o que te protege? Nós pensamos. Moral. Mas para você me dizer que a tua casa está protegida, você vai ter que me dizer o seguinte: moram 5 pessoas na minha casa, as 5 são moralmente libadas. Quem consegue, levante a mão. Vou fazer diferente. Quem consegue, permaneça sentado. Coisa boa. Só eu que tenho. Então é melhor deixar ele encarnado. Faz isso não. Porque ele entra na nossa casa, e eu vou falar uma coisa que vocês vão ficar bravos comigo. Mesmo com o evangelho no lar. Não estou desmentindo o evangelho no lar. Se você acha importante, faça. Agora, não seja inocente de achar que um evangelho de meia hora vai te proteger a semana inteira. É só você alterar a sua sintonia que você perde a sua proteção. Aí você acaba o evangelho, liga a televisão no programa do Datena e vai falar que o evangelho vai proteger. Não, o movimento espírita tem hora que é inocente. Você me perdoa. É só você mudar de sintonia que a tua vibração cai e você está à deriva de novo. Enquanto você se mantiver na sintonia do evangelho, você está protegido. Aí você acaba o evangelho, vai na garagem, teu carro está arriscado, sintonia cai, você fica bravo com quem riscou. Você está protegido? Então não sejamos inocentes. Não estou dizendo para você não fazer, faça-se se você se sente bem. Mas não sejamos assim tão radicais a ponto de achar que aquilo nos protege a semana inteira. Alterou tua vibração, meu filho.
você está desprotegido de novo, você está atraindo, é simpatia. E o processo de simpatia foi descrito no livro dos Espíritos. Então não confunda as coisas. Tá? Vamos lá. Tudo que nós fazemos, tudo que eu e você fazemos na vida, está pautado em quê? Por que a gente faz? Presta atenção nisso. Tudo que nós fazemos está pautado nas nossas crenças, nos nossos valores morais e nos nossos objetivos de vida. Se você não acredita, você não faz. Por isso que mudar moralmente é tão difícil. A doutrina espírita mostra o que a gente precisa fazer. Mas se a gente não interiorizar isso, fica só na ponta da língua. Quer um exemplo clássico? Perdão. Aliás, não é só a doutrina espírita que fala em perdão. A própria medicina hoje fala em perdão. Você acredita? Há 20 anos atrás, você imaginaria a medicina falando em perdão? Há 20 anos atrás, perdão era conversa de religioso. Hoje é conversa de médico. Por quê? Porque se você não perdoar, você fica doente. A medicina já sabe isso. E sabe assim, com relativa certeza. Mas vamos ser práticos. Agora eu vou sair do processo planetário e vou entrar na nossa vida pessoal. Desde quando você se tornou espírita? Quantas crenças você desconstruiu? Por quê? Porque você acreditava, começou a estudar a doutrina espírita e falou, nossa, eu tinha certeza que isso aqui estava certo. Errei. Quer um exemplo? Céu e inferno. Quero acreditar que ninguém aqui mais acredita em sofrimento eterno, porque não é compatível com a inteligência suprema. Definição de Deus lá no livro dos Espíritos, na primeira pergunta. Mas quero acreditar também que ninguém acredita em céu, porque o inferno a desconstrói rapidinho. O céu, no fundo, a gente ainda sonha com ele, né? Que eu vou morrer, que eu vou fazer nada. Espiritualmente seria uma aposentadoria. Por isso que o centro espírita enche tão devagar. Porque chega aqui, e o que o espírito espírita fala para você? Quanto mais você evolui, mais você trabalha, né? Igual. Por isso que ninguém fica. Por isso que enche, mas enche devagar. Bem devagar, diga-se de passagem. Mas eu não vou entrar nisso, não. Vai eu com a fogueira da Inquisição moderna. Os espíritos também falam para a gente. Quantos valores morais você descobriu que não está... quer ver outra crença que a gente pode pensar se nós já estamos desconstruindo ou não? A crença naquele Deus duro e vingativo, que a gente tinha medo ao invés de amar. Porque se eu virasse para você, antes de sermos espíritas, e perguntasse assim, descreve Deus para mim, 90% de nós falariam o quê? Velhinho, barba branca comprida, cabelo branco, gente, Hermeto Pascoal escrito, mas não tem o que tirar. Sentado num trono, cajado na mão, bravo que dói. Que pegava um erro temporário e punia eterno. Ó, Deus que a gente acreditava. E quero crer que nós estejamos reconstruindo a nossa crença pautado no Deus que a doutrina espírita nos ensina, o Deus de amor. Um Deus que não pune, um Deus que educa. Tudo que está acontecendo na nossa vida, por pior que seja, é processo educativo, não é punitivo. Mas André, minha mãe está doente, não sei o que está doente, meu filho desencarnou. Tudo processo educativo. Um dia a gente vai entender por que precisou passar por isso. A gente conseguiria acelerar o processo de entendimento se nós fôssemos pessoas mais equilibradas. A gente tivesse o hábito de parar e pensar e tentar ler a situação. A gente não faz isso. Basta a dor bater na nossa porta, a gente entra na defensiva. É instintivo. Senhor, por que eu? Quando a doutrina espírita nos ensina a perguntar, por que não eu? Porque se Jesus foi crucificado, o imperfeito não pode querer um caminho de flores. Pelo amor de Deus, entendamos isso. É pelas dificuldades da vida, está na questão 133 do livro dos Espíritos. É pela dificuldade da vida física que o Espírito se educa. Então ninguém aqui vai ter vida mansa.
Quantos objetivos de vida você desconstruiu depois que começou a estudar a doutrina espírita? Por quê? Porque o teu objetivo de vida era pautado só para a matéria, você só queria ganhar dinheiro. Talvez você conheça alguém, e aqui em Rio Preto vocês têm muita opção, que vive para balada. Semana inteira trabalhando e pensando assim, onde que eu vou esse fim de semana? E tem show aqui em Rio Preto, vocês têm opção. Aqui o que não falta é zoeira no fim de semana. Gente, não confunda isso com lazer, tá? Lazer é aquilo que descansa o corpo, mas edifica o espírito. Balada é outra história. Talvez você conheça alguém que viva pro carro. Lava o carro 3, 4 vezes por semana, não precisa nem sujar. Lava e seca, e cuida. Passa lá aquele pretinho no pneu. Gente, eu pesquisei para fazer palestra, eu não faço não. Eu tive que fazer uma pesquisa com os caras que gostam. De repente, o que ele pensa? Fala, gente, se eu morrer, isso aqui vai ficar na mão dos outros. Porque eu tenho uma péssima notícia para você. Se você desencarnar, teu carro lindo, maravilhoso, vai para a mão dos outros. E se Jesus for caprichoso, vai para a mão de barbeiro. E você vai obsedar o carro, vai ficar do lado, breca, pelo amor de Deus, o cara não te ouve se ele não for médico. Olha que cena dantesca. Mas talvez você esteja pensando assim, André, eu não gosto tanto do meu carro, vou pegar mais próximo de nós, teu celular também não vai. Teu computador lindo, maravilhoso, de última geração, só falta moer cana. Faz tudo. Não vai com você. Vai ficar na mão dos outros. Se bobear, o cara derruba. Teu celular que você ama tanto, o cara derruba dentro do vaso sanitário. Antes de dar descarga. Nossa! Agora eu tenho que pensar. Corta essa parte, pelo amor de Deus. Agora eu fui. Se alguém aqui for muito apegado ao celular, agora está depressivo. Pior que o Beninho. Mas quantos objetivos foram desconstruídos, gente? Quantas crenças foram desconstruídas? É natural? Sim ou não? Totalmente. Por quê? Porque você acreditava, você dava a sua vida por aquilo e viu que aquilo só visava a matéria, não edificava o espírito. Você vai desanimar, normal. Olha que coisa boa. Mas eu vou aprofundar um pouquinho. Se você desconstruiu crenças, valores, objetivos, e eu acredito que vocês estejam no mesmo nível evolutivo que eu, e estejam começando a reconstruir novas crenças, novos valores e novos objetivos, talvez você se sinta como eu me sinto de vez em quando. Agora eu vou pedir participação. Alguém aqui de vez em quando se sente meio perdido na vida? Levante a mão. Fala a verdade, hein? Depois entra na sala de passe, não absorve nada, porque é mentiroso, e bota a culpa nos espíritos. Não, o centro é fraco, vou mudar de centro. Olha só, vocação passe forte. Passe forte para mim é tomar 220. Bota o dedo lá e vê o que dá. Olha só, com todo o conhecimento espírita que nós temos, o bem que a gente já consegue fazer, cada um dentro da sua capacidade, cada um dentro da sua realidade, a gente ainda se sente perdido. Agora você entendeu por quê? Porque você desconstruiu tudo que te movimentava e começou, talvez não tenha nem começado, a construir novos objetivos de vida. Pessoa sem objetivo, como diz Zeca Pagodinho, vive por viver, deixa a vida te levar. Entenderam agora? Então, se você tem momentos em que você se sente perdido, agora você entendeu por quê. Não se culpe, constrói. Alguém aqui de vez em quando se sente meio em crise existencial? Levante a mão. Repito, está virado só para mim. Ninguém vai ficar sabendo de você. Só se alguém aqui mandar no WhatsApp para a família. Aí a culpa não é do palestrante. Olha só. Com tudo que a gente já sabe e a gente já consegue fazer, nós temos crise existencial? Tem. Por quê? Porque nós estamos, talvez estejamos, sem objetivos, sem novas crenças que norteiem a nossa caminhada. Então, se a gente não sabe para onde ir, a única coisa que a gente sabe é o quê? Aqui não está bom. Para onde eu vou? Não sei. Tem 3 opções, 4 opções, 5 opções, você não consegue escolher uma. Por quê? Porque você está sem objetivos. Você está sem rumo. Alguém se identificou? Além de mim? Mas eu vou aprofundar mais um pouquinho. Nesses momentos de crise, de se sentir perdido, nós corremos o risco de depressão?
Você já parou para pensar que muita gente que está depressivo não tem problema espiritual, porque nós temos mania de achar que quem tem depressão é problema de obsessão, nem sempre. E pode não ter problema bioquímico no cérebro, porque muitas vezes a depressão é o quê? Apenas uma falha no funcionamento do cérebro, não está produzindo neurotransmissores no tanto certo. Exagera em um, diminui em outro, tinha que estar em equilíbrio. Pode ser apenas o quê? Falta de objetivo na vida. Porque a pessoa que tem objetivo na vida, ela levanta de manhã, a primeira coisa que ela pensa: eu tenho coisa para fazer. E gosto do que eu faço. Então ela sai da cama feliz da vida. Por exemplo, se você trabalha e já não gosta mais do seu trabalho, e isso pode acontecer, e não é pecado, não é falta de gratidão, para com isso. Doutrina espírita não é doutrina para a gente ficar se martirizando. Não, eu não gosto mais do meu trabalho, eu deveria ser mais agradecido. Quem falou que você não é agradecido? Você agradece o teu pão conquistado ali. Mas deixa claro para Jesus: eu gostaria de fazer uma coisa que eu fizesse sorrindo, sem olhar para o relógio, sem olhar para o calendário. Tem nada a ver com ser mal agradecido. Para, gente. Isso aqui não é doutrina para a gente ficar se martirizando, se culpando, não. Isso aqui é o Consolador. É para a gente ser feliz. Pelo amor de Deus, tira esse negócio de culpa, que isso aí é religiosidade antiga, lá da Idade Média, que sobrevive, porque a reencarnação traz essas pessoas que ficam pregando culpa o tempo todo. Mas aqui não é para pegar culpa. Aqui é para libertar. Então, nos momentos em que você se sentir meio perdido em crise existencial, não caia em depressão. Entenda, você desconstruiu tudo que te movia. Imagina uma pessoa que veio 10 encarnações objetivando apenas o quê? Prática do sexo desregrado. Quando ele começa a estudar a doutrina espírita e vê o estrago que ele faz em alguém, que ele conquista. Você conquista uma pessoa, faz sexo com ela, depois olha e fala assim: ah, então, não era bem o que eu queria. Você magoou uma pessoa? Então, minutos de prazer, séculos para resgatar. E aí? Você vai entrar no movimento de desconstrução naturalmente. Só que se você desconstruiu e não reconstruiu, você está girando, parece uma enceradeira, gira e não sai do lugar. Entenderam agora? Então, nesses momentos, não se culpe. Qual é a solução? O que a doutrina espírita está nos ensinando. Antes de você entrar no processo de reconstrução, você tem que apaziguar o coração. Como é que você apazigua o coração? Volta para a essência. O que a doutrina espírita ensinou para nós? Nós somos imortais e Deus nos ama. Ninguém aqui está sofrendo por culpa de ninguém. Se você tem a mania de colocar a culpa do teu sofrimento no seu marido, isso quase não acontece, né? Na tua esposa, isso quase não acontece, né? Nos teus filhos, nos teus funcionários, no teu chefe, isso quase não acontece, né? Para. Nós não estamos enfrentando as situações que nós aceitamos como provação, nem sempre como expiação. Porque quando a gente diz que é expiação, nós estamos com a mania de achar que tudo que nós estamos fazendo está sofrendo hoje é tudo erro de outra encarnação. Quem vê pensa que nessa encarnação está tudo perfeito. Né? Nessa encarnação nós não estamos errando nada, né? É tudo reencarnatório. Está vendo o absurdo disso? Então apazigua o coração. Eu sou imortal, Deus me ama. E o dia que a gente acreditar verdadeiramente no amor de Deus e na imortalidade do Espírito, acabou um problema que aqui em Rio Preto não existe, chama ansiedade. Aposto que ninguém aqui é ansioso. Porque a ansiedade, ela mostra o quê? O quanto nós ainda não construímos ou reconstruímos a fé nos desígnios de Deus. Jogue as suas sementes, porque nós temos que ser ativos ou proativos. O grande problema da maioria de nós é que a gente passou séculos sendo o quê? Reativos. Espera a vida fazer, não concorda e bota a culpa nos outros. E aí a culpa é, como nós dissemos, da esposa, do marido, do filho, do chefe, do empregado, do governo. Como que é agradável botar a culpa em político. Outro dia eu vi eu acho que é o Leandro Carnal. Ele fez um comentário que eu achei assim, pesado, mas extraordinário. Uma sociedade corrupta brigando com político. Eu não sei se aqui em Rio Preto isso acontece, mas lá na minha cidade o pessoal rouba a internet, rouba sinal de TV a cabo, já ouvi falar, chama Sky Gato. Para o carro onde não devia, você vai lá, dá uma rampa de acessibilidade para cadeirante, carro parado.
O catalisador do escapamento do carro estraga, ele é caríssimo. A gente não, mas vai tirar isso aí e larga sem. E a camada de ozônio vai ser destruída. Ou seja, nós não fazendo a nossa parte, estamos querendo bater de frente com o político. Sociedade corrupta que quer brigar com o político corrupto. Gente, quem colocou eles lá somos nós. E nós estamos em época de política. É interessante pelo menos a gente tocar no assunto. Não defender quem quer que seja. Você vota em quem você quiser. Consciência é tua. Mas entenda, você vai viver 4 anos na dependência do teu voto. Cuidado. Muito cuidado. Então a gente precisa, para sintetizar e ir fechando, a gente precisa desconstruir o que Paulo de Tarso chamou de homem velho para construir o que ele chamou de homem novo. O homem velho não está no asilo. O homem novo não está na creche. Ambos estão dentro de nós. Homem velho são os nossos instintos. É aquilo que as ciências do comportamento chamam de inconsciente. Inconsciente é o que a gente faz instintivamente. Você não pensa para fazer. Tipo, bateu, levou. Se alguém me agredir, antigamente o que a gente fazia? Matava, exilava, prendia, cortava um membro. Hoje você pode fazer isso. E muito provavelmente, pela pedagogia divina, aqueles que nós matamos, exilamos e prendemos, talvez estejam dentro da nossa casa hoje. Reconcilia-te com o teu adversário, disse Jesus. E aí a gente entende por que foi construída uma família cheia de conflito, inimigo de outras encarnações. Dá uma olhada no Evangelho, um texto chamado A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. Texto extraordinário, que ajuda a gente a entender por que às vezes a nossa casa não tem paz. Que pode ser reencarnatório, mas às vezes é falta do quê? De valores morais. Então a gente desconstrói esse homem velho, esse inconsciente que fala o tempo todo, pega, mata, bate, e constrói o homem novo, que é o teu consciente, que está cheio de informação espírita. Mas alguém aqui além de mim sabe o que fazer, porque tem informação, mas faz do outro jeito? Ou seja, na briga entre o consciente e o inconsciente, você está deixando o teu inconsciente ganhar a briga. Que também é normal para o espírito imperfeito, mas agora a gente está tomando a rédea da situação para nós. O teu consciente sabe que deve perdoar, o teu inconsciente fala o quê? Vinga. Quem vai ganhar? O homem velho ou o homem novo? Aquele que você alimentar. No processo ao longo do tempo, você sabe que o homem novo vai ganhar, mas quando? Ele pode começar a ganhar a partir de hoje, ou pode ganhar daqui a milênios. A escolha é nossa. Então a gente precisa fazer esse processo. Desconstrói o homem velho. Olha para dentro, porque sem autoconhecimento não tem transformação moral. Identifica as imperfeições, bate de frente. Vai se sentir perdido? Provavelmente. Vai ter crise existencial? Provavelmente, porque aquilo que você adorava fazer, você não vai poder fazer mais. Isso dói extremamente, mas vale a pena. Como disse Santo Agostinho, vale a pena alguns minutos de dor, de estar perdido, de ter crise existencial, por uma imortalidade de felicidade que nós precisamos construir. E com a lei de destruição na mente, a gente chama o processo para as nossas mãos. A partir de agora, ou a partir do estudo da lei de destruição, a rédea está na tua mão. Se você quiser usar uma metáfora mais moderna, o volante, o freio e o acelerador estão na tua mão. O volante dá o quê? Direção. O freio e o acelerador? Intensidade ou velocidade, tanto faz. Ou seja, você controla o fenômeno. Porque talvez nós tenhamos desconstruído um monte de coisa e nem percebemos. Já aconteceu com você, de você olhar para alguma coisa e falar assim, nossa, eu gostava tanto disso, perdeu a graça. E você nem percebeu? Ó, inconsciente, você nem sabe o que está acontecendo. Agora é consciente. Eu adoro fazer isso, mas não posso, então vou trabalhar para daqui a um tempo não fazer. Quanto tempo? Depende do esforço. Mas você vai conseguir. Porque a perfeição espiritual é uma fatalidade. Todo mundo aqui vai ser espírito puro. E a gente vai construindo 2 personagens que Allan Kardec definiu para a gente no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele chamou de o homem de bem e o verdadeiro espírito. O homem de bem dizer.
é aquele que cumpre, ó, não é o que sabe, prática, cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. O homem de bem passa pela desconstrução das imperfeições. O verdadeiro espírita seria definido, diz Allan Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz à desconstrução, para domar as suas más inclinações. Obrigado, bom dia. André, sempre muito bom ter você com a gente, porque além de nos trazer essa gama de ensinamentos, as tuas brincadeiras nos faz pensar. Mas a ideia é essa. Nos faz pensar. E nós só temos a agradecer. Eu que agradeço o convite. E pode marcar na tua agenda que no ano que vem Deus permita. você estará novamente conosco. Deus permita. O André tem um estudo na Rede Amigo Espírita, toda quinta, né, André? Quinta. Na quinta são os textos de Kardec. Os textos de Kardec. No sábado, E a os mediunidade. livros o livro que nós estamos estudando na quarta-feira, ele também faz um estudo ao vivo no sábado de manhã, 10 horas, né? 10 e 15. 10 e 15 da manhã, ao vivo, no YouTube e também no Facebook. Então, quem quiser se adiantar no nosso estudo daqui, pode ter certeza que vai encontrar lá. Lá, inclusive, tem os estudos anteriores. 198. É só procurar. Nós ainda estamos no 35. Eu estou no no estudo capítulo 35. 37. E ele está já lá no 198. Então, mais uma vez, muito obrigado. E que você continue aí a tua trajetória de levar os ensinamentos da doutrina. Deus